Olá, bem-vindos à aula de crustáceos. Hoje a gente vai ver a importância dos crustáceos, tanto no estudo do ensino médio, quanto na vida social, na nossa vida prática, né? Bom, os crustáceos têm uma importância ecológica muito grande. Eles fazem parte de boa parte da biomassa que existe nos oceanos e nos rios, né? Bilhões de dólares são angariados todos os anos com a venda da pesca dos crustáceos, como camarões, lagostas, siris e etc. Bom, qual a importância da gente estudar isso na escola? Existe um impacto ambiental muito grande, por exemplo, da exploração da carcinocultura, que é a cultura dos camarões e etc. A sobrepesca também, ela cai muito no Enem hoje em dia, nos vestibulares, e é importante todo cidadão conhecer isso. A sobrepesca, que é a pesca muito grande, feita no mundo todo, está diminuindo a quantidade de crustáceos que servem de alimentos aos peixes e causando desequilíbrio ecológico. Então, a importância da gente estudar os crustáceos, além da delícia de se comer lagosta, camarão, caranguejos e siris, mas vai muito além disso. A boa parte da cadeia alimentar do mundo, principalmente dos mares, depende do crio e do zooplâncton, que são microcrustáceos. O que chamam crustáceos? Esses seres vivos têm crosta, têm um exoesqueleto com quitina espessa, com carbonato de cálcio. Então é um animal que tem uma crosta, por isso as cracas são um grande exemplo de grande quantidade de exoesqueleto calcário. Elas causam impacto ambiental também na navegação, por exemplo. As cracas diminuem a navegabilidade dos navios. Então, tem uma grande importância os crustáceos na economia mundial. Apêndices articulados, estão semelhantes aos insetos, corpo segmentado e uma placa contínua chamada cefalotórax, que termina na extremidade anterior em uma parte serrilhada chamada rostro. Tá? O exemplo que quando a gente vai estudar os crustáceos, a gente leva como exemplo os camarões. Né? Presença de brânquias, que retiram o oxigênio diretamente da água. Apêndices birremes em forma de remo, tá? Com 2 apêndices bifurcados. E uropodes ou urópodes são apêndices em forma de remo. O camarão, então, é um comedor de detritos do fundo oceânico e no fundo de rios também, lagoas. Excreção por meio de glândulas verdes, por isso que eu escrevi em verde, gravem isso. Liberam amônia, igual ao ser humano, igual aos tubarões, que é o excreta nitrogenado. Ou seja, o produto de excreção dos crustáceos é amônia, assim como os tubarões, os condrictios e os cordados em geral, principalmente, não só em geral, porque as aves liberam ácido úrico, os peixes normalmente liberam amônia, e os tubarões liberam ureia. Então, semelhante aos peixes. A gente deve pensar que a excreta é semelhante à dos peixes. E não é igual ao do ser humano nem do tubarão. Era isso que eu queria dizer. Então, a amônia é uma excreta que o ser humano não libera diretamente. A gente vai expelir a amônia na forma de ureia, já através do ciclo da ureia. Bom, outra importância dos crustáceos diz respeito à alcunha que foi dada a eles de lixeiros do mar. Então, eles limpam os restos dos seres vivos, como peixes e outros seres vivos, tendo uma importância ecológica muito grande. Né? Senão o mar, o fundo dos rios, seriam cemitérios, seriam depósitos de corpos desses seres vivos. Então, os crustáceos conseguem então retirar essa matéria orgânica que serve de alimento para eles, e são repassados aos seres vivos que comem eles. Então, tem um elo importante na cadeia alimentar marinha e também de água doce. Excretas nitrogenados, então, há uma importância ecológica. Normalmente, os criadouros de camarões, por exemplo,
tem que ter então um gerenciamento da amônia na água, porque essa amônia ela pode ser altamente tóxica e pode matar o ser humano. Então essa água tem que ser tratada e nem sempre consegue se tratar essa água. Então cria-se um problema ambiental, como por exemplo na região sul, lá em Santa Catarina, tem grande quantidade de produção de camarão. Bom, aqui as partes do camarão, só para vocês conhecerem, que é o rostro, que é uma região serrilhada, como a gente já havia falado. Vou fazer um aumento aqui para você enxergar melhor. Aqui tem os maxilípedes, que são patas em forma de espetinhos que conseguem manipular o alimento com maior facilidade. Aqui você tem as antenas, que é um órgão tátil, que vai reconhecer o fundo da água, fundo do mar. Antenas que também são ligadas possivelmente a órgãos que vão reconhecer substâncias químicas na água, ou seria uma função olfativa, né? Tem uma função de olfato, vai captar então onde estão os detritos no fundo da água. Esses órgãos agora, essas patas torácicas, são chamadas pereopodes. Tá? São 5 patas principais na região do cefalotórax. Então são patas também específicas, torácicas. Aqui já mais para quem vai prestar biologia, né? E aqui as patas abdominais. Essas patas também são muito apreciadas para comer, né? E o abdômen. Aqui o abdômen, que é a parte carnosa do alimento, do camarão como alimento, né? O telso, que é uma região final dos crustáceos, e aqui no fundo nós temos o urópodes, que são patas adaptadas como remos, para facilitar a natação. De forma geral, a gente tem caranguejos que podem ter 1 metro de tamanho, são os caranguejos gigantes, principalmente do Pacífico. A diferença entre siris e caranguejos, isso cai muito no vestibular, tem que saber que uma das patas principais do cefalotórax ela é transformada em pinça nos caranguejos, principalmente no macho. Isso tem uma importância sexual também e uma importância predatória, que ele consegue pegar suas presas através desse órgão de pinça. Os siris não. Os siris têm os apêndices em forma de remo para natação, diferentemente dos caranguejos, que têm as patas adaptadas para andar. Para nadar também não muito bem adaptadas. Tá? As cracas têm grande quantidade de exoesqueleto e se fixam em substratos como rochas marinhas, costeiras, né? Também no fundo de navios. Né? Então, os navios têm um período em que tem que fazer manutenção para a retirada das cracas, que impede a navegabilidade, como eu já havia falado. E existe uma infinidade de espécies, em torno de 50 mil espécies. Então, resumo da aula, você tem que saber a importância ecológica, fundamentar o elo com os seres fotossintéticos, algas, com os consumidores secundários, peixes e outros. Né? Então, esse elo que vai fazer então a importância desse grande grupo, que são os crustáceos, classe dos crustáceos, principalmente com o zooplâncton e o crio, que é uma das bases alimentares dos seres vivos, como por exemplo a baleia azul, que se alimenta desses microcrustáceos. Tá bom? Então um grande abraço a todos, espero que vocês tenham gostado. Aqui é uma aula curta, direta, e que você deve levar em consideração principalmente a parte relacionada ao meio ambiente, que é isso que normalmente está caindo nos vestibulares atuais e no Enem principalmente. Essa aula eu poderia falar muito mais coisas, mas a gente está focando no ensino básico e nos vestibulares e no Enem. Tá bom? Um grande abraço a todos, até as próximas aulas. Tchau, tchau.